Esse é o momento da palavra. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Quando o pastor disse que eu iria ministrar, perguntei a Deus o que Ele gostaria de falar conosco. E Deus me levou ao livro de Provérbios. E eu perguntei a Deus por quê. E eu vou falar o que Deus ministrou no meu espírito. E eu quero que você, nessa noite, deixe ser ministrado por Deus. Precisamos dar atenção à palavra de Deus. Quando nós damos atenção à palavra de Deus, e quando nós obedecemos a sua palavra, tudo na nossa vida corre bem. E Deus falou ao meu coração, ao meu espírito, que muitos lares têm esquecido da palavra dele. Muitos lares têm ensinado seus filhos, não conforme a palavra do Senhor, mas conforme muitas vezes o que o mundo quer impor e o que achamos, ou até mesmo porque achamos bonito aquilo que outro fez. Mas nós precisamos olhar para a palavra. Amém? Eu quero que você abra a Bíblia, por favor. Até eu peço, né, você que está aí com seu filho, com seu esposo, eu gostaria que você se sentasse junto nessa noite. A palavra nessa noite é realmente para nós pais. Então eu gostaria que você pegasse seu filho, seu esposo, sentasse aí juntos. Esse é um momento que muitos de nós, às vezes, né, não fazemos em casa. E o meu objetivo com a mensagem nessa noite é para que você tenha um lar de paz, de harmonia e de tranquilidade. E sabe quando é que nós temos um lar assim? Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Quando nós decidimos que a nossa casa, ela vai ser dirigida por Deus, pelo conhecimento da sua palavra, não pelo meu conhecimento, não pelo meu achismo, mas pela palavra de Deus. Então vamos abrir a Bíblia aí, por favor, em Provérbios capítulo 22, e o versículo é o 6. Aí você pode dizer, mas a palavra hoje não é para mim, é para todos. Você que não é mãe ainda, um dia você será. Você que é mãe, é para você pai. Hein? E você diz assim, eu não sou mãe, mas você é vó, mas você é tia, mas você é, né? Você é madrasta de alguém, é padrasto de alguém. E você pode até casar com alguém que tenha filhos e você vai ter que aprender. Porque nós precisamos, todos nós precisamos aprender da palavra de Deus. Olha o que diz a palavra. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Repete comigo, diga, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? O tema nesta noite que eu quero abordar é como incutir bons valores em seus filhos. Como incutir bons valores em seus filhos. Amém? Irmãos, os pais são responsáveis pela formação dos filhos. É da vontade de Deus que os filhos sejam preparados para atingir os alvos que Deus estabeleceu. Quem deve preparar os nossos filhos não é a escola,
não é a igreja. Quem deve preparar os nossos filhos, os primeiros pedagogos dos nossos filhos são os pais. Os primeiros mestres dos nossos filhos são os pais, tá? Tenha isso em mente, porque é da vontade de Deus que você seja o pedagogo do seu filho, que você seja o mestre do seu filho, não que você venha realmente colocar a responsabilidade na escola, no estado ou na igreja. A responsabilidade é sua, pai. Então, o que eu devo realmente, como eu devo incutir bons valores em meu filho? Primeiro, ser exemplo. Ser exemplo para os filhos. Repete comigo, digo, ser exemplo para os filhos. O principal papel dos pais é ser exemplo para os filhos. Amém? É o primeiro papel dos pais, é ser exemplo. A construção de um lar sólido dependerá da maneira de como os pais se comportam, tanto dentro de casa como fora dela. Os filhos são influenciados por aquilo que veem e o que ouvem. Irmãos, os pais são espelhos para os filhos. Os pais, eles são realmente observados pelos filhos. E fica incutido na criança, o exemplo do pai. Dentro de casa, principalmente dentro de casa, porque é o lugar que nós passamos mais tempo. É dentro da nossa casa. E a nossa casa é um lugar de quê? De harmonia. A nossa casa, eu gostaria que você sentasse, não ficasse em pé. Eu gostaria que você deixasse a palavra de Deus. Muitos de nós, às vezes, fazemos errado porque achamos que já sabemos muito. E todos os dias nós temos que aprender. Muitos de nós, temos que ter o lugar, é a nossa casa, temos que ter paz, temos que ter harmonia. Na nossa casa tem que ter verdade. Quando o pai ou a mãe mente, os filhos vão imitar. Quando o pai ou a mãe, são enrolados, os filhos vão imitar. Quando o pai grita com a mãe, ou vice-versa, a esposa grita com o marido, os filhos vão imitar lá no futuro. Então, nós somos exemplo. Você está construindo na vida do seu filho aquilo que você é. Aquilo que você está fazendo, ele vai produzir lá no futuro. Então, nós temos que ter essa preocupação. Muitos pais, eles não têm essa preocupação. Eles brigam na frente dos filhos. Eles falam realmente palavrões. Eles não, às vezes, cobram dos filhos, mas não fazem para que o filho possa imitá-los. Às vezes, os pais dizem para os filhos: vá para a igreja, filho. Vai ler a Bíblia, menino. Vai orar, menino. Vai jejuar, menino. E, às vezes, os próprios pais não fazem. Os filhos não veem o pai com a Bíblia na mão. Os filhos não veem o pai jejuando. Os filhos não veem o pai orando. Ou até mesmo dizendo: filho, vamos orar. Não há culto doméstico nesta casa. E muitos de nós queremos comandar, dirigir a nossa casa com os nossos conhecimentos. Sabe? Nós queremos dirigir a nossa casa com aquilo que o mundo dita. Não, eu achei bonitinho na casa da minha vizinha, eu vou colocar na minha casa. E às vezes nós desprezamos a Bíblia.
desprezamos o conhecimento bíblico. Tem muita coisa na minha vida que eu vi, ainda criança, eu vi o que os meus pais faziam. Meu pai fumou muito tempo, fumou por muitos anos, e eu ficava observando. E ele dizia para nós: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E isso não é exemplo. O exemplo é aquilo: faça o que eu estou fazendo. O certo seria isso, ele dizer para nós: faça o que eu estou fazendo. Porque aí você tem autoridade para dizer para o seu filho: você vê eu mentindo? Você vê eu comprando e não pagando? Você vê eu gritando com sua mãe? Por que você está gritando comigo? Fale baixo, eu estou falando baixo com você. Isso é ser exemplo. E não realmente falar para o filho: faça o que eu mando. Isso vai funcionar? Não. Mas não faça o que eu estou fazendo. Então, a primeira coisa que fica incutido, né, na vida dos filhos é o exemplo dos pais. Se o pai ora, se o pai lê a Bíblia, se coloca Deus em primeiro lugar, porque nós temos que ser grato a Deus pela família, pela casa que Deus nos tem emprestado, pela vida do marido, pela vida da esposa, pela vida dos filhos. Nós temos que realmente ser exemplo de respeito a Deus, de amor a Deus, porque se o filho vê que o pai ama Deus, ele vai desejar este Deus. Se o filho vê que este pai, né, diz para o filho: filho, eu te amo, mas o meu amor está acima de você por Deus. Deus é a minha prioridade. Pode ter certeza que este filho, ele vai crescer, como diz a Bíblia, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ensina, olha para a Bíblia, ensina. Nós temos que ensinar, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Dele quê? Desses caminhos, desses ensinos. Os meus pais inculcaram na minha mente que eu tinha que respeitar a Deus, na minha religião. Eu nasci no catolicismo. E eles sempre diziam para mim: respeite a Deus. Olha que Deus está falando. Deus castiga. E isso ficou inculcado. E até hoje, eu digo para vocês, confesso, que eu tenho muito medo dos castigos de Deus. Porque isso foi incutido dentro de mim. A segunda coisa é que, olhe que as crianças, tá? O nosso exemplo vai influenciar muito na vida dessa criança, pelo que elas estão vendo e pelo que elas estão ouvindo. Ó, como meu pai se comporta. Dentro da igreja ele é um homem de Deus. Dentro da igreja ela é uma mulher de Deus. Ela prega muito bem, ela fala muito bem, ela fala educadamente. Mas dentro de casa ela não é nada daquilo que é na igreja. E os filhos estão vendo e ouvindo. E pode observar que eles vão produzir isso. Tudo que os pais fazem, os filhos cabe fazendo. Os filhos vai fazer da mesma forma. Pode observar, né, a criança, a menina, ela quer se vestir como a sua mãe. O menino, ele quer se vestir como seu pai. Então, ela quer produzir o que a mãe é. E ele quer produzir o que o pai é. Então, nós temos que ser exemplo para eles. Temos que ser honestos. Como o pastor acabou de falar aqui. Ser honesto. Nós somos cristãos. E o nosso lar, o lado cristão é diferente do lar do ímpio. Do lado descrente. O nosso lar é um lar de temor, é um lar de respeito, é um lar de aconchego, é um lar aonde habita a presença de Deus.
não habita a presença do inimigo. É o lugar aonde Deus tenha prazer em estar no nosso meio. E é o primeiro lugar que eu devo apresentar a Deus aos meus filhos. Então, não jogue essa responsabilidade para a igreja. Você é o primeiro pedagogo do seu filho. Você é o primeiro mestre do seu filho. Amém? 2, estabeleça limite para os seus filhos. Estabeleça, tá? Se os pais, desde cedo, não estabelecerem limite aos filhos, quando eles crescerem, irão para o convívio social, pensando que o mundo é a sua casa. Aí aquilo, observe, é muito bonitinho, né? A criança com 6 meses, ela dá um tapa no pai, no rosto de alguém. A gente dá até risada, kkk, mas é lindinho. Não, é daí que você, desde cedo, olha que a Bíblia diz, ensina a criança, ela não está dizendo assim, ensina o adulto, ensina o pré-adolescente. A Bíblia está dizendo que ensina quem? A criança, desde cedo. Não, e a criança, ela percebe que o rosto muda quando você está dando uma bronca. Não, é feio, não é para fazer isso. É estabelecer limites. A criança, ela tem que entender que você ama, mas que ela tem limites, tá? Porque ela vai chegar num ambiente e ela vai achar que é a casa dela. Ela vai chegar na igreja, ela vai achar que é a casa. Na casa dela, ela pode jogar o sapato onde ela quiser. Na casa dela, ela pode jogar o lixo no chão. Na casa dela, ela pode sentar de qualquer jeito. Mas na igreja, mas na escola, mas em uma loja, em um supermercado. Por que você vê aquelas crianças no supermercado fazendo escândalo, matando os pais de vergonha? Porque ela faz em casa. E o pai e a mãe, olhe para mim, por favor. E o pai e a mãe, você que é jovem, olha para aqui, para você aprender. E o pai e a mãe não fazem nada. Menino, para com isso. Não dá limites. Não faça isso. Por que você está chorando? Então, muitos de nós, pais, não estabelecem esses limites. Aí passa vergonha. E o que deve fazer? Fazer com que, botar limite neles, tá? Por isso, não precisam, às vezes eles pensam que não precisam respeitar, nem obedecer a ninguém. Por não ter limites, eles acham que não deve respeitar a ninguém, não deve respeitar o pastor, não deve respeitar o diácono. Quantos filhos, né, até mesmo de crente, eu vejo aqui nesta igreja, o diácono está falando e a criança está batendo boca com o diácono. Isso dá a entender que essa criança faz a mesma coisa com seus pais em casa. O diácono está realmente falando e ele está batendo boca. Não, minha mãe disse que não é para eu fazer isso não. Não, meu pai disse que não é para eu fazer isso não. E ele tem que entender que ele deve obediência ao pastor, ao diácono, à missionária, ao professor, aos mais velhos. Ele tem que entender, né, que ele deve respeitar os mais velhos. Porque uma criança que não tem limites. Ele tem que entender que ele tem que obedecer os mais velhos, o professor. Ele deve obedecer, né, o diretor. E por isso, irmãos, uma criança sem limite vai te dar muito mais trabalho. E eu escuto alguns pais dizendo, não, quando ele crescer, ele vai aprender. Como? A Bíblia diz, não queira ser mais sábio do que a Bíblia. Não queira ser mais sábio do que a Deus, porque ninguém é mais sábio do que Deus. Ninguém.
Por mais que você seja, né, inteligentíssimo, mas ninguém é mais inteligente do que Deus. Por isso que Deus nos ensina, instrua, ensina a criança a obedecer. Olha, você tem que obedecer o diácono. O diácono é uma autoridade na igreja. Olha, nós vamos para a casa de Deus. Você não vai para um parque de diversão. E quando chegarmos na casa de Deus, você deve sentar, você deve dobrar o seu joelho como fazemos aqui em casa, se tem hábito de fazer aqui em casa. Mas se não tem hábito, ele não vai fazer na igreja. Tá? Então tem que avisar para a criança. E não deixar a criança, né? Muitos, até mesmo dentro da igreja, pega o seu aparelhozinho celular e toma aqui, a sua babá. E a criança, ela está crescendo dentro da igreja, sendo um religioso. Afinal, ela está sendo um frequentador de igreja, mas ela não conhece nada de Deus. Ela não conhece nada da palavra de Deus. E você está preparando o seu filho para quem e para onde ele vai passar a eternidade? Para onde? Para quem você está preparando? Porque eu olho para a vida de Ana. Ana não teve simplesmente Samuel por ter Samuel. O desejo de Ana era ter um filho, homem, prepará-lo para Deus. É aquele negócio, eu vou fazer do meu filho um profeta de Deus. E é isso que nós temos que inculcar na mente das nossas crianças, dos nossos filhos, que eles devem obediência a Deus, respeito, reverência a Deus. Então, quando chega na casa de Deus, tem que realmente ter reverência, porque aqui é um lugar sagrado, é um lugar realmente preparado para cultuarmos a Deus. E não para batermos papo, e não para estarmos, né, brincando, colocar na mão da criança um brinquedo, colocar na mão da criança um aparelho celular. Ela está no culto, e ela tem que entender que ela está no culto, que ela deve ter reverência a Deus. Porque senão, meu querido, minha querida mãe e pai, lá no futuro você não vai conseguir moldar o caráter do seu filho. Não tem como. Se você não começar logo cedo, se você não começar a ensinar a criança que ela deve respeito a Deus, que ela deve amar a Deus, que ela deve ser realmente se comportar diferente, ela não está na casa dela. Eles não terão limites, tá? E por isso nós temos visto muitas crianças, mesmo lá evangélico, que elas não sabem nada de Deus, nada a respeito de Deus. Elas vêm para o culto acompanhado com os pais. Vamos para o culto, mas os pais não explicam o que é culto para eles. Não, vou deixar nas mãos dos professores da igreja. Não, a responsabilidade de ensinar a temer a Deus, de ser um verdadeiro cristão, é sua, pai, é sua, mãe. E ele tem que ver em você que você é um verdadeiro cristão, que você é um verdadeiro homem e mulher de Deus. Ele vai sentir prazer em servir o seu Deus. Mas se ele vê, né, totalmente diferente, que o pai é uma coisa na igreja e dentro de casa é outra pessoa, ele vai dizer, vixe, não estou entendendo nada. Esse camarada tem duas caras. Então nós temos que ter essa preocupação, que o meu comportamento como um pai, como uma mãe, vai influenciar na vida dos filhos. Tá? Terceiro, suprir a necessidade dos filhos, tanto no hábito emocional, né? Você falar para o seu filho, sentar com o seu filho, dizer para ele, eu te amo. Eu te amo. De você abraçar, para ele saber que ele é amado pelos pais. Você tem que suprir essa carência, porque muitas crianças são carentes disso.
Porque os pais estão muito preocupados em trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar, e passam o tempo todo só trabalhando. E a criança está crescendo dentro de casa sem a presença paterna. Ou, hoje, né, no nosso mundo do século 21, ou sem a presença materna. Porque muitas mães, elas têm que deixar os filhos com alguém e vai trabalhar. Então, a afetividade dos pais tornará a criança capaz de oferecer amor. Porque algumas crianças elas são agressivas, porque elas já viram isso em casa. Elas não vê aquele pai, né, abraçando a mãe, dizendo, eu te amo, minha querida. Às vezes, eu acho feio beijar na frente do meu filho, mas acha bonito brigar. É muito bonito os filhos verem os pais se beijando, se abraçando, ouvirem os pais dizer, né, eu te amo, minha princesa, minha linda, meu lindo, né, meu binho, ou lá o apelido que você colocar no seu esposo. É muito mais, né, honroso para a criança ver isso, de que a criança assistir, você é uma burra. Essa comida não presta, e não sabe cozinhar, e não sabe lavar, e você é um cavalo. E aí começa a baixaria dentro de casa. E aí, o que está comandando aquela casa? Os demônios, menos o Espírito de Deus. Porque não é isso que Deus não habita em um lar turbulento. Deus não habita em um lar que está cheio de coisas erradas, né? E achamos que está tudo bem. Às vezes até perguntam, e aí, irmão, você está tudo bem? Está tudo bem, mas não está nada bem. E nós precisamos, né, mudar, irmão. Se até agora nós erramos, nós temos que mudar, né? Deixar realmente todas essas coisas erradas de lado. E fazer o que é certo, fazer o que a Bíblia manda, fazer o que realmente Deus está nos ensinando. Porque hoje nós temos muitas crianças, não digo nem jovens, crianças de 9 anos já envolvidas com tráfico. Crianças de 9 anos que já são mães. E isso vem da onde? Ah, não, é da sociedade. Não. Não é a sociedade que forma a família. A sociedade é reflexo de quem? Da família. A sociedade é o reflexo das nossas casas. O que acontece em 4 paredes. Então nós temos que mudar a nossa mentalidade e deixarmos de achar que já sabemos de tudo e que os filhos já sabem de tudo e que eles sabem e vivem como eles quiserem. E eu tive um filho para que o mundo crie ele. Não. Se for para isso, pode ter certeza que o mundo vai ensinar o seu filho mesmo. E vai ensinar realmente, né, ser totalmente diferente da palavra de Deus. Então, suprir a criança com amor, mostrando para ela que você como pai, como você como mãe, a ama, tá? Porque isso vai fazer com que elas também ame outras pessoas. Ame outras pessoas. Porque muitas crianças chegam na escola, ela rejeita aquele coleguinha que é deficiente. E a mãe tem que ensinar isso, que nós somos diferentes. Uma criança pode não ter o braço, mas ela é uma pessoa. E é uma pessoa importante. Não é porque não tem um braço que não vai ter o convívio com ela. Tá? E nós precisamos ensinar isso às crianças, demonstrar a eles todo o tempo que Deus é primeiro em todas as coisas. Temos que mostrar para as nossas crianças que Deus, está em primeiro lugar em nossas vidas. Então, logo quando a criança acordar, diga para ela, vamos buscar a Deus, vamos buscar a direção de Deus para o nosso dia, vamos falar com Deus, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Pai Celeste. Temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa casa, ensinar isso aos nossos
filhos, porque quando eles crescerem, eles vão respeitarem a Deus, eles vão respeitar a casa de Deus, em todas as suas prioridades. Quem deve ser a primeira pessoa? Deus. Não o seu trabalho, meu irmão. Não é o seu trabalho, é Deus. É pegar a sua casa como sacerdote, marido, que você é sacerdote do seu lar. Não deixa a responsabilidade só para a esposa, não, ela que faça tudo, não. Nós somos realmente, a Bíblia diz que nós somos uma carne só, e às vezes é só no sexo, uma carne só. Você como sacerdote, vamos, meu amor, meus queridos filhos, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos dar as mãos, vamos ler a Bíblia, vamos louvar a Deus. Isso é prazeroso. E a criança, ela vai sentir prazer de servir a Deus, ela vai sentir prazer de ir à igreja. Mas quando não é apresentado esse Deus, só é apresentado realmente problemas de casa, que eles vão pensar: vige, depois que meus pais se converteram, só tem problema, então esse Deus só traz problema para a nossa casa. É isso que você quer que seus filhos pensem? E Deus é amor, então eles têm que entender isso. Orar, antes de qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, ore junto com a sua família, compartilhe com a sua família, compartilhe com seus filhos, para que tenha a bênção de Deus. Abra aí, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Às vezes nós fazemos as coisas sem a direção de Deus. Não queremos ouvir a opinião da esposa ou vice-versa, dos filhos, não compartilhamos. Quero dizer uma coisa para vocês. Se você quer ser individual, não case. Amém? Não case. Porque se você casou, você tem que compartilhar. Você tem que compartilhar os seus sonhos, seus projetos, tem que compartilhar. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação e pela fé em Cristo Jesus. Então nós devemos fazer o quê? Desde a infância. Ensinar a criança o temor a Deus e sabendo que o nosso Salvador é Jesus Cristo. Nós temos que ensinar as nossas crianças, seus filhos, têm que saber disso. Não fique pensando: oh, meu filho é tão inocente, você nem imagina o que é que eles fazem. Está lá no celular, tu nem sabe olhar o celular, mas ele já sabe mexer em tudo. Instala e desinstala, e você nem sabe. Oh, tão inocentezinho, e por aí está realmente deixando a criança sem o conhecimento bíblico, sem temor a Deus, desde a infância. Olha o que a Bíblia diz: desde a infância, faça eles saberem as sagradas letras, a palavra de Deus, que pode torná-los sábios. Uma criança sábia, uma criança inteligente, uma criança temente, uma criança realmente que ama a Deus e que respeita a Deus. Quarto, eduque os filhos, ensine-os a valorizar o trabalho, ensine os seus filhos que tudo que vem às suas mãos não é de graça. É por isso que a gente vê muitos jovens, muitas crianças envolvidas com droga, porque passaram na cabeça e não foram ensinados isso. Não foram ensinados.
né, que para você ter um aparelho celular, para você ter uma roupa, para você se alimentar, para você se calçar, precisa trabalhar. Não é dinheiro fácil, não. Eu vou jogar na loteria. Você está ensinando o seu filho a ganhar, a ter dinheiro fácil. Na mente dele, poxa, eu vou jogar na loteria, vou jogar no bicho. Porque isso nos dá dinheiro, eu não preciso trabalhar, basta eu trabalhar daqui mesmo. E a Bíblia diz o seguinte, do suor do teu rosto que tu comerás. Então tem que ensinar para a criança a valorizar o trabalho, tá? E começar dentro de casa. Filhinho, chegou da escola, seu sapatinho organizado, ensina a criança a ser organizada. Porque senão ela vai crescer e vai ser desorganizada. É você que tem que ensinar, são os pais que ensinam isso. Tá? São os pais, querido, chegou da escola, sapatinho organizado, né, o fardamento no cesto de roupa. Comeu, tira o prato, lava a sua louça, não tem problema nenhum. Lava, vem ajudar a mamãe a fazer alguma coisa. Não deixe a criança parada, achando que a vida é fácil. Achando que o pai, né, não desperdiçar, ensinar a criança a não desperdiçar. Ensina a criança, né, que aquilo ali custou dinheiro, custou o suor do pai. E isso cabe muito mais à mãe, porque fica 24 horas com o filho. Aí o filho não quer o biscoito, quer esse biscoito não. Aí abre outro, filhinho, não, você vai comer esse, porque você abriu esse. Isso aqui custou dinheiro. E aí vai fazendo a vontade do filho, achando que a vida é isso aí. E quando chega na sociedade, ele vai ouvir um não. Eu vi um vídeo, essa semana, que a polícia chega, né, na casa da família, e a mãe abre a porta e ela toma um susto. A polícia? Pois não, seu policial. Recebemos uma denúncia. E aí a criança aparece. E aí a mãe, que denúncia? Que a senhora está espancando o seu filho. Aí o policial olha para a criança, é verdade, filho? Criança, falou o nome do menino, me disse, sim, eu que liguei para a polícia, porque minha mãe estava me espancando. E aí a mãe explica para o policial, bater no filho agora é pecado, é errado? Ele está realmente, eu bati nele com a sandália, está aqui a sandália, a prova do crime. A criança pegou a sandália, disse, aqui, ó, com que ela me bateu. Aí a mãe disse assim, agora é errado eu bater no meu filho para ensinar ele a ser realmente um homem de caráter? Porque ele mentiu para mim? O policial pegou a criança, licença aqui mãe, pegou a criança pelo braço, chegou lá, sentou de frente com a criança e disse, o que a sua mãe fez foi certo. E se eu receber mais uma ligação sua, porque sua mãe lhe bateu, porque você mentiu, porque você fez outra coisa, quem vai lhe bater sou eu. E aí ele pediu desculpa à mãe e saiu. Tá? Então a gente tem que entender que os filhos, eles vão crescer. E não deixa para formar o cara da criança quando ele estiver grande, porque não vai conseguir. Eu vou correr aqui por causa do tempo. Tá? Não vai conseguir. Nós temos, como a Bíblia diz, desde cedo, deve realmente inculcar a palavra dentro do seu coração. Fazer com que eles valorizem o trabalho diário, tá? Eles têm que ter responsabilidade. Como filhos, eles têm direito, mas têm também o quê? Obrigações. Forre a sua cama. Levantou, forre a sua cama. Dobre o seu lençol. Porque eles acham que os pais são obrigados também a dar tudo. Eles têm que entender que não. Instrua-os para não estar demasiadamente, né, ocupados com o celularzinho na mão, aparelho celular. Eles precisam entender que aquilo ali é um aparelho, é um instrumento de trabalho. Principalmente hoje, nessa era, né, da escola que precisa desses aparelhos. Então ensina a criança que elas devem, terminou a atividade, vamos para outras atividades agora, tá?
Instrua-os desde pequeno como deve se vestir tanto a menina como o menino, pais. Aí chega na loja, compra um shortinho curto, compra uma mini blusa, e aí está tudo bem. Bonitinho, né? Criança, tá lindo. Mas você não sabe o que você está realmente incentivando a sua criança, quando crescer, a ser realmente uma mulher devassa, sensual. E a gente tem que ter esse cuidado. Não, essa roupa não é adequada para você. Antigamente as nossas mães ensinavam até como sentar. A menina, a mulher não pode sentar de perna aberta, você é mulher. Hoje a gente não vê mais isso. A minha mulher senta de perna aberta, vê as calcinhas, vê tudo. E se torna moça e faz a mesma coisa. Né? Então, os pais têm que ter esse cuidado, né, de como se vestir. A menina está com 9 anos, aí já vai se maquiando. E os pais acham bonito. Acha tão lindo, É por isso que está acontecendo muitos estrupos, gente, com criança. Porque a criança com 9 anos, ela se veste, ela se produz como uma mulher. Já tem tanta coisa postiça, unha postiça, não sei o que postiço, tanta coisa postiça dentro já na vida de uma criança, com 9 anos. E os crentes acham tudo normal. Esquece o quê? O conhecimento de Deus. E é por isso, como a Bíblia diz, é por isso que vem a ira de Deus. Porque nos esquecemos dos seus ensinamentos. E nós devemos instruir os nossos filhos, tanto o menino como a menina, como deve se vestir, para quando ela crescer, ela se vista modestamente. Ensina a sua criança a respeito do sexo. Porque se você não ensinar a sua criança a respeito do sexo dentro da sua casa, não se preocupe, ela vai aprender lá na escola, ela vai aprender na internet. E ela vai ser incentivada na escola, que ela pode usar camisinha e ter relação sexual, que não tem nada demais. É isso que a Bíblia ensina? É isso, pai e mãe, que a Bíblia ensina, que vamos lá, vamos fazer sexo. Conheci a menina e vamos agora para a cama. E aí chega para o pai e diz assim, eu tirei a virgindade da menina. E desculpe a expressão. E o pai, com a maior cara limpa, sem temor a Deus, diz, ela também quis, né? Você é macho mesmo, você é macho. Não. Desculpe também a expressão, você é um moleque. Porque no meu tempo, era mesmo assim, você tirou, meu filho, a virgindade da menina? Foi. Você vai casar. E saiba que você vai ser responsável por ela. Sabe que você agora vai constituir uma família. Vai trabalhar, vai sustentar. E até que a morte o separe. Mas hoje, olhe para mim, por favor. Hoje nós estamos nos esquecendo da palavra de Deus. Estamos deixando a palavra de Deus para segundo plano. E vamos fazer de acordo com a minha vontade. Você tirou a virgindade da menina? Foi. Bem, quer casar com ela? Não. Então pronto. Ele tirou uma, vai tirar outra, e está tudo bem. E a prostituição entra na sua casa. Está na sua casa, no altar da sua casa. Como é que Deus pode habitar numa casa assim? Não, está tudo bem, vamos cantar louvor, Deus abençoa, e tudo bem. Não é tudo bem não, igreja. Não está tudo bem não. Acorda, pai e mãe, acorda, desperta. Desperta, porque a palavra de Deus, ela não vai mudar. Você tirou a virgindade da menina, vai casar. A prostituição tem entrado na casa de muitos crentes, e crentes têm permitido isso, e não toma uma postura, e não toma realmente uma decisão. Mas meu filhinho só tem 19 anos, podia ter 15, ele não soube fazer o errado? Agora assuma a responsabilidade, você vai assumir, você mexeu com a filha dos outros. Mas hoje
tem muitos crentes que dizem, não, está tudo bem. Não, você tirou, não tem nada, não, ela quis também. Porque não mexeu com a sua filha ainda. Então a Bíblia diz, sabe o quê? Olhe para mim, por favor, que eu tenho uma verdade para dizer dentro da Bíblia. O que você não quer que aconteça com você, não permita que aconteça com os outros. É o que a Bíblia diz. Tá? Então vamos realmente ver o que a Bíblia está dizendo. Porque ele vai aprender. Se você não sentar com a sua filha, mãe, com o seu filho, pai, para falar sobre sexualidade com ele, dizer para ele que ele precisa manter a sua vida pura. Tanto o menino como a menina. A Bíblia não dá o direito do menino tirar a virgindade de ninguém, a não ser da sua esposa. Tá? E se você errou, pai, e se seus filhos sabem que você casou e não era mais virgem, senta com eles e conversa com eles que você errou, que você pecou e que você fez isso porque você não tinha conhecimento de Deus. E se você já era crente, também conversa com eles, fala para eles que você errou. Mas não deixe isso em oculto não, porque vai refletir lá no futuro. Tá? Nada fica em oculto. Achamos que tudo está em oculto aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, não. E um dia vai ser trazido à tona. Então senta com a tua filha e fala para ela que ela tem que se permanecer pura até que ela se case. Chegar no altar virgem e o seu marido também. Aí o que acontece? Em muitos lares cristãos, o menino se tirou a virgindade de uma, vai tirar da outra, de outra, por quê? Porque não teve o quê? Limites. Porque o pai deixou para lá, porque a mãe deixou para lá, e está tudo bem. Vamos para frente. Vamos para frente. Eu concluo por causa do horário. Concluo. Gaste tempo para ensinar os filhos. Ter filhos é muito fácil. O trabalho árduo é educá-los. Então você precisa ter tempo para o seu filho. Você precisa sentar com o seu filho. Você precisa, como está escrito em Deuteronômio. Eu só quero ler esse para a gente terminar, que eu acho muito lindo esse versículo. O Deuteronômio, por favor, abra aí, capítulo 6, versículos 6 e 7. Eu acho muito lindo esse versículo. Eu amo esse versículo. Quem encontrou pode ler. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Olha o que diz. Olhe, por favor, para a Bíblia. Deixa a palavra do Senhor entrar no teu coração. Estas palavras que hoje te ordeno estará no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. O que a Bíblia está dizendo? Que devemos ensinar a palavra de Deus, devemos ordenar no coração da criança, inculcar no coração da criança, ao deitar, ao levantar, ao sentar na roda da mesa. E vamos orar, vamos ler a Bíblia e vamos conversar. Mas tem lá que o pai come no quarto, tem lá que a mãe come na sala, tem lá que o filho come no quintal, e não há essa harmonia na mesa para se falar das coisas, dos princípios bíblicos. Quero dizer, igreja, que nós temos que olhar para a Bíblia, para que você não perca seu filho para o mundo. Você teve filho, você é pai, você é mãe,
Porque a Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. Eles não te pertencem. Eles pertencem a Deus. Eles não são propriedade exclusiva de vocês. Eles são de Deus. E Deus o requer de volta. Então não brinque com a vida deles, não. Não brinque, não. Leve a vida do seu filho a sério. Gaste muito mais tempo com eles ensinando a Bíblia. Senta aqui, meus filhos, vamos estudar a Bíblia. E eles vão crescendo, e eles vão reproduzir o caráter de Cristo. Amém? Que Deus possa, que você possa levar essa palavra no seu coração e botar em prática. Porque nós temos visto muitas coisas dentro da igreja, na casa de crente, e crente permitindo. E Deus não tem prazer de habitar em uma casa desorganizada, irmãos.